Bom, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Bom, hoje nós daremos continuidade aqui à nossa série a respeito da história da cultura e das etnias. Bom, no nosso último encontro, nós abordamos aqui a respeito do início aí da República Romana, a respeito aqui das premissas, de como funcionava a questão política, a questão administrativa, digamos, em relação à própria república em si. Bom, como que ela se formou ali, a sua constituição, a sua forma, como república, ali, no caso, a lei das 12 tábuas, como que os romanos, no caso os plebeus, ali, eles começaram a ter acesso, digamos, à própria legislatura romana, vamos colocar aqui entre aspas, ali as premissas ali da questão social, no caso das leis referentes ali à população, assim como também a própria conjuntura de república em si, a diferença dela para a república que nós conhecemos hoje, diferenças aí gritantes, justamente em relação ali a como eram eleitos, os representantes, era de uma forma completamente diferente. Algumas coisas se assemelham, como por exemplo às vezes o distanciamento quanto à população, essa questão indireta, justamente o paralelo referente ali a Platão e Aristóteles, quanto a questão da desvirtuação, do que seria algo próximo ao belo, próximo a algo bom, e o que seria a versão ruim, daquela forma de governo. Nós podemos colocar ali vamos dizer assim, a politeia, como um exemplo bom, de governo, assim como a república, no caso, entre aspas, democracia, que a gente pode colocar aqui, ou república, como uma forma ruim. A respeito disso, justamente já se mostra desde o primeiro exemplo prático disso, de uma forma mais direta, que vem a ser Roma. E por quê? Justamente pela questão de que você começa com os patrícios formando a própria oligarquia deles, um grupo de poder maior, com um poder de ação maior, com mais capital financeiro, digamos, pessoas que têm uma ascensão social muito maior, que tem uma vida mais privilegiada, um pessoal mais privilegiado, digamos, que forma a oligarquia deles, e por si só os próprios plebeus, que depois, através da Assembleia Popular, eles também, ali no caso da Assembleia dos Populares, eles conseguem chegar, digamos, ao Senado e também criar a própria oligarquia deles. Então chegamos àquela questão, de que uma pessoa não preparada, desde ali tenra idade, uma pessoa que ela não tem um preparo ético, um preparo, digamos, virtuoso, digamos, o preparo técnico necessário para que se alcance aquele definido cargo desde o começo, é uma pessoa que ela já chega, digamos, viciada em vários problemas, e quando ela assume aquele cargo, ela provavelmente vai se desvirtuar, vendo todo o poder que ela tem em mãos. E a república é o exemplo gritante disso, desde Roma, você pega ali no caso, no início da república, no caso, tanto os patrícios, quanto os próprios plebeus, quando se tornam oligarcas, ali criam a própria oligarquia deles, eles também irão enriquecer, enfim, vislumbrar o poder na frente e criar o próprio grupo de poder deles. Enfim, você acumula aquele poder na sua mão, mas você não tem virtude, não tem, vamos dizer assim, preparo, não tem postura, não tem ética, não tem nada que o faça, digamos, utilizar bem aquele poder. No caso dos plebeus ocorre isso, eles criam o próprio grupo de poder deles e a população se vê novamente à mercê, no caso dos patrícios, enfim, dos grupos de poder, eles normalmente abandonados, sendo explorados novamente, sofrendo novamente na mão desses grupos de poder, mostrando justamente aquela, vamos dizer assim, saindo daquela visão fantasiosa de que muitas pessoas têm hoje em dia, de que sempre o mais rico tem poder e o mais fraco não sei o que. Não, a história mostra completamente o oposto. Inclusive pessoas que não têm poderes, quando sobem a terem, digamos, o poder nas mãos e não têm um preparo ético, um preparo virtuoso, um preparo, enfim, de premissas ali para assumir
um preparo técnico, um preparo para assumir aquele posto, aquela posição, ele vai se desvirtuar e ele vai causar problemas às outras pessoas, isso indiferentemente da situação social a qual a pessoa pertence. O primeiro exemplo já aparece em Roma disso, né? Bom, em relação a isso, nós explicamos no final do nosso último encontro que justamente depois desse caos todo, né, vão aparecer justamente aí os populistas, né, aqueles indivíduos que justamente ali vislumbram também o poder de certa forma, porém eles andam de certa forma junto com a população. E esses, diferentemente dos populistas que a gente conhece hoje, alguns deles bons no período, inclusive, né? O populismo de Roma, desse período de Roma, você pode enxergar de outra forma. Pessoas que, digamos, elas têm uma ascensão, digamos ali, humilde, né? Uma ascensão de plebeu ou mesmo de estrangeiro ali, naturalizado cidadão romano, e que ele vai chegar no poder ali e vai tentar, digamos, mexer nessa estrutura, né? Vai tentar atacar ali essas oligarquias. E ali é que vai acontecer alguns embates interessantes. Então hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de dois personagens muito importantes desse período, os primeiros populistas aí que a gente pode vislumbrar no período, que são os irmãos Graco, né? Que são o primeiro exemplo ali dos populistas, né? Do período. Vamos falar um pouquinho aqui a respeito também da sociedade romana, sobre a questão religiosa, como que funcionavam as premissas religiosas ali da população, que vai ditar muito dos costumes do povo, ali, a forma deles serem, enfim, né? A questão expansionista de Roma também, né, que nós vamos entrar aqui a respeito, sobre a expansão militar nesse período, que é bem interessante também, né? Vai ditar muito das regras aí de Roma também, alguns personagens que vão entrar nesse conceito. Assim como também vamos falar a respeito da filosofia, vinda a partir da própria religião romana, enfim, da herança grega, né? A partir do momento que eles anexam ali a Península Grega, que vem a ser o estoicismo, né? Que é a escola máxima aí da filosofia em Roma, né? Então vamos falar a respeito justamente destes assuntos hoje. Então, espero que desde já deixem o seu like e vamos iniciar o nosso vídeo. Bom, os fenômenos, né, do fortalecimento de uma nova oligarquia advinda da Assembleia Popular, assim como o ainda maior distanciamento dos patrícios para com os plebeus em geral, acabaram por condicionar a ascensão de um novo grupo de indivíduos, os quais seriam determinantes para o maior desenvolvimento da sociedade romana. Enquanto o Senado, né, ele estava praticamente estagnado em seu desenvolvimento, justamente pela questão das oligarquias, né, que trabalhavam somente em interesse deles e não da população, né, os populistas eles acabaram por entrar em cena. Né, indivíduos os quais possuíam origens tanto patrícias quanto mesmo estrangeiras, os quais tinham certa afeição e cuidado para com a população, justamente por eles virem, né, justamente desse mesmo seio, né, terem ali o mesmo contato, o mesmo tipo, estilo de vida, enfim, as mesmas condições, eles têm uma afeição maior do que essas oligarquias, né, seja de plebeus ou dos patrícios que se distanciaram da população. Os populistas tinham ainda alguma ligação, né, com o povo em si. O primeiro exemplo evidenciado destas personalidades, como a gente pode chamar, né, enfim, vem a ser aí, no caso, o político Tibério Graco, né? Tendo sido eleito tribuno no ano de cerca de 133 a.C., Tibério ele buscou seguir um caminho completamente diferente ao de seus antecessores, né? Contrariando as oligarquias, ele buscou aprovar leis que limitavam o grande acúmulo de poder por parte dos políticos, fossem eles patrícios ou oligarcas da plebe. Prestem atenção, não vamos entrar naquele conceito de que você pensa nos ricos ou nos pobres, aquele dualismo bobo, digamos assim. Não. Ali ele vê a questão política, a questão do indivíduo que ele detém o poder na mão, seja ele de uma ascensão rica, de uma ascensão pobre, seja ele patrício, seja ele plebeu. Vamos limitar o poder quanto aos políticos. Nenhum pode acumular, digamos, muito poder nas mãos, poder material, poder de ação. Então a ideia do Tibério era justamente essa. Dentre as emendas constava a limitação na aquisição de terras. Antigamente terra era sinônimo de riqueza, então tem um acúmulo máximo de terra aí para os políticos, né?
Tal projeto ele prejudicava diretamente aos grupos políticos, olha só, os quais viram em Graco um inimigo em potencial. Então você vê um indivíduo realmente um outsider, o cara que não é um político, não era ali, era um político da, vamos assim, da ralé, né? Enfim, do baixo clero ali, que não estava no meio dos jogos de poder ali entre as oligarquias de plebeus e de patrícios, enfim, né? O sujeito era de fora, era um outsider, chegou lá já mandando no pedaço, falando, não, vamos mudar a situação de cima para baixo. Então, a partir do momento em que ele apresenta esse projeto, justamente para limitar o poder dos poderosos, realmente poderosos, ele se torna um inimigo. Ele vira um inimigo em potencial deles, né? Olha que interessante. Dentre as emendas, né, no caso dessa questão de limitação de terras, enfim, né, ele se torna inimigo potencial, tendo sido barrado de todas as maneiras pelo Senado, logicamente o Senado não iria querer que ele aprovasse isso, e o Senado tinha um grande poder em Roma, né, ele apelou à Assembleia Popular para que suas emendas elas fossem autorizadas. Então, já que o pessoal do poder não quer responder por bem, nós vamos pelo mal junto com o povão. Então, vou chegar na Assembleia Popular e vou apresentar para eles o projeto. Tá aqui, ó, nós queremos barrar o poder desses políticos, para que eles não acumulem mais poderes, para que se não tornem ainda mais fortes, o monstro ainda maior, então vamos limitar eles aqui. E realmente o povão gostou da ideia, né, já para ter uma situação, né. Enfim, o povo já se animou, né, com essa ideia, justamente pelo sofrimento que eles haviam passado, aí, né, pela questão de exploração que vinham sofrendo, enfim, né. Enfim, e a população, a qual acompanhava as audiências, o proclamava como um herói. Então o povo viu Tibério ali como um cara realmente a ser confiado. Cara. É o primeiro exemplo do cara que chega para mudar a situação. Um outsider, um cara realmente ligado à população ali, que via o sofrimento da população e que de alguma forma estava tentando ajudar ele. Se lá na frente ele ia ganhar com isso ou perder, enfim, problema dele. Mas a população naquele momento via nele ali um herói. Via nele a solução para os problemas deles, né? E enfim, o pessoal o reconhece, né? Enquanto isso, os oligarcas enxergavam nele um algoz, o qual ceifaria o seu enriquecimento. Sendo assim, né, o líder da Assembleia e defensor dos oligarcas, Marco Otávio, procurou de todas as formas barrar as emendas, acusando Tibério de ser um infrator da lei romana, o qual, segundo ele, estava tentando destruir a ordem em favorecimento total da plebe. Então veja a situação. Antigamente, onde diz lá, era igual mais ou menos a cá, né? Então o que acontecia? O Senado, obviamente, tinha poder, né, tanto as oligarquias dos plebeus quanto dos patrícios, né, eles tinham, obviamente, indivíduos ali deles dentro da Assembleia Popular também, que eram cargos menores. Então, acharam lá o boi de piranha deles, né, no caso, o Marco Otávio, né, então você que vai ser o nosso testa aqui e vai impedir que o Tibério passe com as loucuras dele aí. Então, a gente não pode perder aqui, a gente se virou aqui, agora você se vire aí. Enfim, e ele sentou em cima do projeto, virou um embate entre ambos, né? Então chegou ao ponto ali de ter inclusive revoltas. A população se revoltou com isso, né? E foi se inflamando cada vez mais, né? Tal empreendimento gerou revolta por parte da população, a qual provocou vários levantes e agitações no período. Tal rebelião causou a promulgação das emendas de Graco. Porém, o custo desta vitória foi a própria morte de Tibério, o qual foi encurralado e assassinado juntamente com 300 partidários nas vielas de Roma. Então imagine a situação, você chega num ponto, muito parecido com hoje inclusive, né, questão de república, você vê que em 2000 e poucos anos não mudou muito a situação. Você tem um indivíduo lá que ele é um político ali, digamos, outsider, um cara de fora, inflama a população, tem o desejo de fazer uma coisa realmente importante, uma coisa que vai trazer benesse à população, a população se inflama, ajudando o cara, entram em conflito justamente com essas oligarquias, se revoltam, começam a atacar os comércios dos oligarcas, começam a atacar ali as guarnições dos oligarcas, né? E, enfim, minando eles. Então, chega o pessoal das oligarquias, né, tanto os plebeus quanto os patrícios, pensam, não, vamos aprovar para vocês então o projeto. Beleza, a gente limita esse nosso poder, né? Porém, por trás, eles já falam, esse cara está com os dias contados. Então, vamos dar um jeito nele. Então, pegam lá as milícias deles,
cercam o sujeito lá com os partidários dele lá no meio de uma viela, um comício, alguma coisa, e matem o sujeito, né? Então foi o que fizeram, né? Deram um fim no Tibério justamente por vingança, né? Por perderem ali o seu acúmulo de poder. Por certo tempo, vamos dizer assim, vamos dizer que no papel, entre aspas, a lei ela existia nessa questão de limitação de acúmulo de poder. Porém, eles continuavam acumulando poder do mesmo jeito. Então era só na teoria, vamos dizer. Na prática, os patrícios e os oligarcas plebeus continuavam acumulando poder. Já não eram mais nem plebeus, né, esses oligarcas. Já tinham feito a própria oligarquia deles, uma espécie de nova oligarquia. Então, enfim, quem entrasse ali naquele meio político entrava para um desses grupos, né? Então eles, digamos, continuavam acumulando poder, dinheiro, riqueza, enfim, e a despeito ali do sofrimento da população. Melhorou um pouquinho a vida da população? Melhorou, teve um pouco mais de acesso às coisas, mas ao mesmo tempo continuou o sofrimento da mesma forma. Enfim, a morte de Tibério foi em vão? Não, ajudou em certo ponto, mas em outro lado foi, enfim, esforço para se ferrar no fim das contas, né? Bem da verdade. Mas foi o primeiro exemplo, né, de um populista em Roma que quis mudar a situação. Lembrando que o populismo daquele período é completamente diferente do populismo de hoje, né? Entra a questão da demagogia e outras coisas. Mas naquele período o sujeito que era um populista dentro da sociedade romana era um sujeito que ele queria mudança. Realmente ele estava pensando ali, de certa forma, na população. Não que o cara fosse um herói, mas que pelo menos naquele momento estava pensando em alguma benesse, né? Enfim, e por tamanho apreço e carinho, né, da população, o irmão do falecido Tibério, né, Caio Graco, ele foi eleito tribuno cerca de 10 anos depois. Então a população ficou ali, o cara virou um mártir mesmo, o cara virou ali um exemplo para a população, né? Um exemplo de um cara legal, um cara show. Vamos dizer assim, não chega a ser um popstar, mas um cara que ficou bem conhecido, né? E o irmão dele acabou sendo eleito, no caso, tribuno, né? Acabou ele chegando, no caso, ao cargo máximo ali 10 anos depois. Também um cara vindo ali do meio da plebe, estrangeiro, um cara que não era muito ligado ali aos oligarcas, um outro outsider, chega no poder também, né? E o objetivo de Caio era justamente fazer aquilo que, enfim, não vamos dizer se vingar, mas digamos fazer a justiça pelas próprias mãos pelo que fizeram com o irmão dele, né? Então, o objetivo dele era justamente enfraquecer o Senado, inimigo direto responsável pela morte de seu irmão, né? Fortalecendo a Assembleia Popular e os cargos de menor relevância da República. Então a ideia dele já era diretamente atacar o Senado. Então, o que antes o Tibério, digamos, fazia simplesmente pela questão da situação das coisas mesmo, né? O Caio já foi com intenção, ele já foi para atacar justamente aquele que ferrou com a vida do irmão dele, que continuava ali burlando a lei, enfim, continuava acumulando poder para si mesmo, né? Fossem eles aquela oligarquia de plebeus ou fosse a oligarquia de patrícios. Ambos estavam acumulando poder e ambos queriam ver ferrados os outsiders. Só que o Caio chega lá e bota a ordem na casa, então eu vou atacar diretamente vocês. A ideia dele era essa, né? Enfim. E como ponto principal, né, ele atacou diretamente as comissões judiciais dos senadores, responsáveis por contornar os direitos processuais que todos os cidadãos romanos tinham, eliminando o dito Senatus Consultum Ultimum, né, decreto supremo do Senado. Tal medida impedia as oligarquias, tanto de patrícios quanto de plebeus, de burlarem processos judiciais ou mesmo votações em favorecimento de algum grupo. Então olha que situação. Você tinha, digamos, esse Senatus Consultum Ultimum, ele era uma espécie de ferramenta, que eles tinham um decreto supremo, né, do qual ali, através desses processos judiciais, eles conseguiam, digamos, burlar a legislação. Né, acúmulo de poder, fortalecimento de milícias próprias, enfim, acúmulo de terras, qualquer emenda que eles quisessem, né, em detrimento do sofrimento da população, eles conseguiam de alguma forma ali passar através dessa ferramenta. E o Caio Graco foi atacar justamente isso. Ele falou: não, isso aqui está errado. Vocês não têm direito a isso. Ninguém aqui tem direito a usar esse tipo de ferramenta para burlar a legislação. Se é para ser todo mundo igual, então vai todo mundo ser igual perante a lei. Ninguém vai estar burlando, passando por baixo dos panos para conseguir, digamos,
acumular poder. Então vocês vão respeitar a lei e agora eu tô acabando com isso. Eu sou tribuno, eu vou eliminar esse dispositivo. O Senado, a partir de hoje, não tem mais direito a esse dispositivo, né? Enfim, isso já complicava um pouco a situação, digamos, ali pro próprio Senado em si, né? Tal projeto foi bem aceito pela população, obviamente, né? Todo mundo ficou feliz, né? Porém, foi rechaçado tanto pelo Senado quanto pela Assembleia Popular, os quais muitas vezes infligiam a proibição. Então, o que acontece? Você vai lá, você cria a proibição, novamente, vamos dar uma forma de passar por baixo do sistema. Afinal, são todos desvirtuados, são todos indivíduos que estão preocupados somente com o acúmulo de poder, dinheiro e, enfim, aproveitar as benesses da vida, né? Aquele povo podre mesmo, né? Então, enfim, eles vão dar um jeito de tentar burlar novamente essa proibição. Por certo tempo, Caio Graco ele conseguiu garantir um mandato estável, tá? Então a população, graças a esse projeto dele, vamos dizer assim, o que mantinha ali no mandato era justamente o apreço popular. Pelo Senado, queriam ver ele morto, né? Tanto o Senado quanto a Assembleia Popular queriam a cabeça dele, mas o povo gostava dele. Então continua lá que você tá mandando bem, enfim, queremos que você continue aí por um bom tempo. Só que o que acontece? Vamos dizer que vamos dizer assim, bondade, mas vamos dizer assim, esse ego, né, de heroísmo, de ser um indivíduo da mudança, um cara, enfim, muito acima dos outros, vamos dizer assim que o ego meio que sobe para a cabeça em relação ao Caio Graco, porque alguns de seus decretos, né, eles acabam por, digamos assim, causar daí o descontentamento da população. Aí que vem o problema. Porque alguns desses decretos, né, davam favorecimento a etnias e grupos os quais não eram bem vistos pela população romana, tais como os italiotas, né, que eram grupos ali, digamos, indivíduos da Península Itálica, ali foram meio que anexados por Roma ali e tal, né, eram do mesmo período lá dos etruscos, eram antigos, porém eles não eram uma etnia que muito assim respeitava ali, não era muito ligado aos patrícios ali, a etnia, no caso os próprios romanos em si, né, não tinham essa ligação. Então o pessoal que era cidadão romano não via os italiotas com bons olhos. Então no caso o Caio Graco ele meio que beneficiou eles também, né? Acabou lembrando deles e não lembrou muito da população romana. Então o povo já ficou meio revoltado com isso, né? Enfim, isso acabou por minar, né, o seu apoio popular. Caio ele ainda tentaria uma reeleição de novo mandato, porém acabou sendo perseguido pelos representantes do Senado. Tanto ele quanto 3.000 de seus correligionários foram assassinados em uma escaramuça no Monte Capitolino em cerca de 121 a.C. Então o que acontece? Você tem ali um indivíduo que ele é um outsider, o cara que ele consegue chegar no poder, que faz algo bom pela população, porém se você é um outsider, você é um cara populista, sujeito que comprou briga com todo mundo, comprou briga com o Senado, comprou briga com a Assembleia Popular, comprou briga com todo mundo meio político. Você tem que estar do lado da população, você tem que ter alguém que esteja com você, sei lá, a legião, uma força militar, uma força popular que te dê aparato para você continuar naquele cargo. O problema justamente de Caio Graco foi justamente ser, vamos dizer assim, estar acima, digamos, né? Achar que todas as decisões dele contentariam a população. Porém, essa foi totalmente de descontentar, né? E mesmo ele tendo muitos correligionários, tendo pessoas ali junto com ele, que o apoiavam, ele comprou briga com gente que tinha mais poder ainda. Então eles não se importaram em fazer uma escaramuça, em fazer um cerco ali e matar o sujeito, em meio ao público, porque a situação era diferente do Tibério, né, que eles tiveram que, vamos dizer assim, matar nas escuras, né, que eles tiveram que encurralar o cara nas escuras numa viela e dar um jeito nele. Caio Graco eles foram lá e arrebentaram mesmo, também a raiva que eles tinham, eles foram lá e acabaram com o sujeito mesmo, que era, enfim, tinha ferrado muito com a vida deles ali, tirado decretos, ferramentas que eles dispunham, né, e isso, digamos, os enfureceu, né, e foram lá e deram um jeito nele, né, mais 3.000 pessoas, então eles não tinham dó de matar gente adoidado. Só que o que acontece? Você vê já no começo dessa questão desses populistas romanos, falando do populismo de Roma, né? Você vê uma característica bem interessante.
No caso, quando você tem essa questão de república, né? Como a gente fala, democracia, república, voto, enfim, você cria essas oligarquias. E essas oligarquias, elas vão se autoproteger. Sempre elas vão se autoproteger. E o caso, justamente, dos Graco mostra isso. Os primeiros casos ali de populistas. O indivíduo é outsider, o cara de fora, ele faz algo que é benesse da população e não do grupo político. O grupo político ele vai aproveitar a oportunidade que tiver para acabar com a vida desse sujeito, porque eles querem continuar detendo aquele poder. Isso é muito simples. Seja um indivíduo, seja um tirano, um ditador, enfim, uma oligarquia, um grupo de indivíduos, eles vão se autoproteger de um poder externo. E sempre isso é banhado a sangue, na maioria das vezes. Então eles vão dar um jeito no sujeito. E ali não foi diferente, né? Já de início, né? O cara tinha que ser muito poderoso para dar um jeito nessa bandaleira toda, né? Então ele tinha que ter poder, coisa que Caio Graco não tinha. Ele era um simples político, né? Nesse período ele não tinha o poder que outros indivíduos após ele, que nós vamos comentar aí para frente, vão ter. Ele não tinha isso. Então o que ele tinha era apoio popular e desdenhou do apoio popular na hora em que às vezes as pessoas precisavam e sofreu consequência no fim das contas. Então, a partir desse período, vamos dizer assim, que as oligarquias elas vão se preservar no poder ainda por certo tempo, né? Justamente mantendo essa aparência aí, entre aspas, democrática, né? Essa aparência de república, né? Quando na verdade já era um sistema oligárquico há muito tempo, né? No qual a população simplesmente vai alimentando, né? Esse sistema podre. Enfim. Bom, indo além, né, desse aspecto do populismo, né, da questão política, a sociedade romana do período ela esbanjava os seus traços em detalhes, partindo-se aí da própria crença e religiosidade da população, a qual venerava o politeísmo na busca da dita, né, Pax Deorum. Olha que interessante. Os cultos eles se fixavam no sacrifício através das oferendas de alimentos, como cereais, uva, vinho e animais caçados, né, tais como perdizes, coelhos, porcos e outros, né, fugindo da antiga prática de sacrifícios humanos, um salto em desenvolvimento humano para o período. Então você já vê uma diferença muito grande, você já tem um culto mais sistematizado, vamos dizer, né? Isso porque você vai ter uma característica muito importante que nós vamos comentar, de que o culto ele era, vamos dizer assim, a religiosidade romana, né? Ali a crença romana ela era baseada no Estado, esse politeísmo, né? Quem comandava era a administração romana. Então eram os tribunos ali, o fórum, né? Os senadores que de certa forma ali tinham um certo controle sobre o culto. Então, enfim, cada vida é útil, né? Na sociedade romana, para trabalho, enfim, para militaria, para administração, para alguma coisa, eles viam essa questão de utilidade material da vida. Então não vamos sair matando por aí adoidado, porque isso é perda de tempo. Então eles controlavam, vamos dizer assim, essa matança. Então não tinha mais matança desenfreada de ninguém. Então os cultos eles eram feitos através de cereais, uva, vinho, animais caçados, enfim, sendo outro tipo de prática, né? Outro ponto, o qual se destaca, é justamente a organização hierárquica do panteão romano, né? O qual se mostrava muito mais impecável do que o caos do panteão grego, por exemplo. Quando você pega a Grécia, você tem N divindades lá, você tem Zeus, você tem Poseidon, você tem, enfim, Hades, você tem várias divindades diferentes, Palas, Atena. Só que o que acontece? Às vezes uma região cultuava mais uma divindade, outra cultuava mais outra, enfim, e aconteciam embates por causa disso. Ninguém sabia quem era mais forte, não sabia que Zeus era uma espécie de divindade lá que comandava tudo, mas sempre estava todo mundo se degladiando por causa de algum tipo de crença. Roma não, já é muito mais organizado nesse ponto. Seguiam eles, né, no caso, a chamada Tríade Capitolina, que era composta pelas deidades, né, de Júpiter, que era o equivalente a Zeus, né, o rei do panteão. Você tem Marte, o equivalente a, no caso, Ares, né, o senhor da guerra, que era muito cultuado por Roma, por sinal, né, que estava acima, inclusive, de Poseidon, no caso, de outras divindades. No caso, Marte era o deus da guerra. Então os romanos sempre estavam em guerra, se expandindo, cultuavam a guerra. Então
Marte estava quase junto ali a Júpiter, porém um pouquinho abaixo, né? E Vesta também, né? Que seria a divindade do fogo também. Para os romanos o fogo ali tinha um simbolismo muito importante. E Vesta era uma dessas divindades dessa tríade, né? E a partir desses, com o tempo, e principalmente as influências, né, do cosmopolitismo, enfim, dessa anexação de outras culturas, foram se incorporando ao culto outras divindades mescladas de outros grupos étnicos, com destaque para os gregos, né? A partir daí, somam-se divindades como Netuno, né, que é o equivalente a Poseidon, justamente, né? Minerva, que é o equivalente a Palas Atena, entre outros, né? Então você vai ter um panteão completo, tal como o dos gregos, porém com uma ordenação bem certinha. Então tá todo mundo na sua casinha e ninguém briga com ninguém por causa disso. Então tinha uma estruturação, né? E esta espécie de culto público, sob controle direto do Estado, era efetuado por confrarias sacerdotais, as quais eram ligadas diretamente ao próprio funcionalismo público do período. Então você podia ter lá grupos de sacerdotes, enfim, porém ligados a uma ordem pública de sacerdotes que era ligado diretamente ao Estado. Então não saía da vista do Estado isso também. Então tá tudo sob controle ali, ninguém se inflama por causa de, enfim, revoltas, coisas malucas por causa de algum indivíduo que bebeu alguma coisa maluca e ficou pirado lá dizendo que tem que matar todo mundo. Então não é assim, tudo muito organizado. Bom, essa estrutura ela se compunha, né, dos ditos flamines, ou sacerdotes responsáveis, né, sendo 15 em seu total. Cada um deles representava uma dita divindade. Os flamines maiores, eles deveriam descender somente de patrícios. Olha que detalhe interessante. Demonstrando uma espécie de purismo. Então os flamines que iam representar as divindades, as deidades maiores, né, esses 3 flamines, tinham que ser patrícios de qualquer forma, de famílias tradicionais romanas. Parte daí. Eles, no caso, faziam o papel de flamendialis, ou flaminidial, né, supervisor do culto a Júpiter, Flamini Martialis, ou Flamini Marcial, supervisor do culto a Marte, assim como o Flamini Quirinal, o qual supervisionava o culto a Quirino, né? E estes possuíam responsabilidades e etiquetas as quais deveriam ser obrigatoriamente seguidas, tal como o do Flamendialis, o qual não podia se afastar da cidade de Roma, não devia aparecer despido sob o céu, então o sujeito não podia ir lá sair, enfim, nu, como ver o mundo para o meio do céu, nem ver o exército romano, ele não podia presenciar o exército romano. Além disso, ele não podia montar a cavalo, assim como devia evitar as coisas impuras, além de tocar os cadáveres dos mortos. Então, tocar indivíduo morto nem pensar, coisa impura também não. Além destes, né, os flamines menores, os quais representavam, né, e supervisionavam, né, os cultos de divindades como Ceres, Flora, Furrina, Minerva, Juno, Vesta, Vulcano, Vulturno, eles podiam ser exercidos por plebeus. Tá? Então eram cargos que podiam ser exercidos por plebeus. Todos estes se reportavam ao sacerdote máximo, o qual os representava em meio ao Senado em reuniões que diziam respeito a assuntos voltados a cultos religiosos. Então era tudo muito organizadinho, né? Você tinha toda uma indumentária, você tinha toda uma etiqueta. Então o indivíduo lá não podia fazer certas coisas por ser sacerdote de tal divindade. Então tinha que ser muito organizado. Quanto mais acima, mais responsabilidade. Então o sujeito lá era culto lá de Júpiter, o cara tinha que ser extremamente purista. Então tem que ter outros caras lá que, enfim, também tem que ter um certo purismo. Aí você vai meio que relevando abaixo, mas esses flamines tinham que seguir à risca a regra, né? Então, vamos dizer assim, a religiosidade era bem, vamos dizer assim, ordenada em certo ponto, porém abaixo, digamos, dessa estrutura, né? No caso dessa estrutura do Estado, permanecia algo material, né? Não chegava tanto ao ponto do imaterial. Servia mais, digamos, na visão do Estado, servia mais como uma forma de justamente organizar a sociedade, né? Diferente da Grécia, quando você pega a Grécia, por exemplo, o próprio Estado, enfim, o governo está meio que subjugado à crença, né? Você vê tipo, os reis, os tiranos, os líderes, né, de cada polis
se reportando, digamos, a oráculos, a divindades, enfim, ali a indivíduos que se manifestam de divindades, buscando conselhos. No caso de Roma, não, é diferente. Você tem a religiosidade abaixo do Estado. Então, o líder máximo lá dos cultos pagãos, ele tem que ir até o Senado romano e conversar com os senadores se aquilo pode ou não pode. Então, o Senado está num patamar acima. Olha que coisa interessante. Então, os sujeitos eles se arrogavam quase como divindades, né? Os senadores romanos, porém, não de certa forma também, né? Era tudo muito material, né? Que é algo bem interessante no caso de Roma. Você tem a religiosidade e ao mesmo tempo o materialismo ligado ao Estado, que, vamos dizer assim, difere de outros lugares. De certa forma, apazigua, né, os ânimos da população, e do outro lado, de certa forma, meio que empobrece na questão da religiosidade nesse período, mas encanta na questão justamente da especificidade, né, do humanismo, ali, do naturalismo das coisas, né, da visão mais realista, né, da divindade em si. Então é um salto, de certa forma, né? E também, né, ancorado nestes cultos, o calendário romano ele apresentava cerca de 40 festivais de cultos pagãos. Muitos desses festivais eram voltados à fertilidade, colheitas, honras e votos à militaria, assim como o entretenimento e o libido, né? Uma sociedade que não era lá muito virtuosa, né? Então era meio que, enfim, ligados ao libido, né? A estrutura aparente do calendário moderno, nosso calendário, se baseia em certa parte no calendário romano, né? Tendo como premissa a seguinte ordem de meses, né? Você tem Márcio, Abril, Maio, Junho, Quintil, Sextil, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro, Januário e Februário, contando este último como o último mês do calendário anual romano. Então o calendário anual romano ele começava em Márcio, o equivalente nosso a março, e terminava em Februário, o equivalente a fevereiro. Então o ano era diferente, o ano deles, né? Enfim, entre outros aspectos, né, voltados a essa questão de calendário. Quanto à alimentação, a dieta da população romana ela era muito diversificada, era uma dieta bem completa, até diferente um pouco de outras culturas ali, né? Em seu café, o café da manhã dos romanos, no caso o gentaculum, como eles chamavam, eles alimentavam-se de uma massa de trigo semelhante ao pão, massa esticada ali, até um pouco insossa, né? Regada ao azeite, então eles regavam essa massa ao azeite, né? O queijo, ovos cozidos e leite. Então era uma alimentação ali um pouco até nutritiva, né, e básica, né? Também bebiam água ou vinho como acompanhamento. Olha que interessante, já bebiam vinho desde manhã cedo, né? Ou água, né? Alguma água ali com algum tipo de fruta, enfim, ali aromatizada, né? Na refeição do meio-dia, conhecida como prandium, eram servidos carnes frias, tais como a carne de sol, né, frutas frescas e queijo. Esta refeição se acompanhava a água. Então eles comiam uma espécie de carne fria, né, uma carne de sol ali, né, no caso nessa refeição do meio-dia, tais como frutas frescas, ali, no caso como frutas frescas, né, no caso e queijo, né. Então era uma refeição meio que, enfim, para sustentar ali o dia, né. Porém, não era a refeição principal deles, ou a mais importante do dia, né? A refeição mais importante era por volta ali do pôr do sol, né? Que para eles o sol era muito importante, né? Para os romanos. Era servido a cena, né? Essa cena era equivalente ao jantar, no qual eram servidos cogumelos, olha só que interessante, saladas, couve, né? Ovos cozidos, ostras, carnes dos mais variados tipos, né, como carneiro, né, cordeiro, enfim, porcos, carne bovina, enfim, entre outros, assim como vinhos dos mais variados tipos. Além disso, a refeição era completada por uma sobremesa, normalmente com frutas, né? Então eles faziam uma espécie ali de massa de frutas, né, de sobremesa. Então era uma dieta bem completa. Tá? Muito melhor, inclusive, do que outras culturas, né? Que às vezes comiam muita dieta baseada em cereais, enfim, uma dieta mais empobrecida. A dos romanos era bem completa, né? Era bem diversificada. Bom, entrando aí na questão de militaria, né, desse período, dessa expansão da República Romana, né?
em relação à militaria. Nesse período destacam-se as ofensivas à Lusitânia, à Macedônia, assim como à Jugurta, né? As guerras de ofensiva e expansão quanto ao domínio da região da Macedônia duraram mais de um século, tendo seu desfecho final por volta de 150 a.C. Conflito este, né, o qual foi causado pelo tirano e usurpador Andrisco, né, o qual tinha como objetivo principal recriar a glória do antigo Império Macedônico. Né. Por isso, utilizava de seu exército para atacar vilarejos e cidades protegidas por Roma na região do Egeu. Roma, em resposta, né, enviou o general Quinto Cecílio Metelo para dar um final aí no inimigo. Né. Tão feroz e agressiva, né, foi essa resposta de Roma, que pequenos reinos satélites, ali, algumas polis, né, conhecidas como Liga Aqueia, buscaram se defender de Roma, declarando guerra, né, justamente contra a República. A dita Guerra Acaia foi um conflito de curta duração, na qual os romanos, em superior numerosidade e tecnologia, né, do período, esmagaram as polis rebeldes restantes na Península Grega, como Sicião, Corinto e Argos, né, tendo o controle direto do Egeu e estendendo o seu controle até as margens do Sião. Então você chega naquele período ali das guerras macedônicas, elas se iniciam muito tempo antes, né? Mesmo antes ali da própria República Romana, quando enfim, os macedônicos ali, a Magna Grécia, ali, tiveram um protagonismo muito grande na Península Itálica. Porém, esse desfecho durou, ia acontecendo algumas vezes, alguns conflitos, outras vezes parava, enfim, né? Até chegar essa dita Quarta Guerra Macedônica, que é justamente quando os romanos, eles, enfim, recebem ali, no caso, aquelas... tem aqueles conflitos, né, no caso periféricos ali com esse usurpador, né, ali com o Andrisco, né, e começam ali a enviar tropas, né, justamente ali, tropas ali da legião para darem fim, né, a esse tipo de rebelião, a esses conflitos. E, enfim, você tinha ainda uma certa resiliência, digamos, daquele povo ali, um certo receio a essa anexação, né, uma certa rebeldia, que se estendia desde a parte da Trácia, né, algumas regiões da Trácia, até a região da Macedônia, a região da Península Grega, ali, que tinha algumas polis ainda rebeldes, né, como o caso aí de Argos, né, que era uma cidade extremamente forte, né, uma polis grega muito forte, e que não se rendia, né, não dava o braço a torcer. Eles trabalhavam ali algumas vezes em cooperação com os romanos, mas não cediam, né? Chegou um ponto em que declararam guerra contra Roma, além de outras pequenas cidades ali como Sicião, né? E foram aniquilados, né? Enfim, foram derrotados pelos romanos, justamente pela questão de eles, digamos assim, poderem ainda ter algumas táticas militares, né, antigas ali, né, como formações militares e outras coisas, né, do período, como a falange, né, mas os romanos estavam séculos à frente em questão de desenvolvimento, né, já tinham utilizado a falange para formações ainda mais coordenadas. Então o Roma, digamos, esmaga nessa, não nem chamar de guerra, assim, né, um conflito direto, mas uma rebelião, né, mas eles conseguem eliminá-los, né? Justamente isso faz com que Roma ela estenda ali a sua expansão, né, para toda a Península Grega e alcance já as portas ali do que hoje nós conhecemos como Anatólia, né, enfim, a região da Anatólia, da Armênia, inclusive ali nas portas do Sião, do que a gente diz aí como a Península do Sinai, né, já começa a chegar ali próximo à região ali de Israel, né, já começa a chegar próximo a Israel. Então já é uma expansão bem considerável, né, nesse período. Em relação, né, e justamente até voltando um pouco nessa questão, é justamente da Trácia que eles irão ali retirar muitos dos escravos, inclusive, né. A Trácia inclusive vai trabalhar em tempo ali, muitos dos trácios vão ser aliados de Roma em guerras contra os gregos, ali contra aquelas polis rebeldes, né? E justamente
ali da Trácia, quando alguns trácios vão se revoltar contra os romanos, que vão retirar alguns dos escravos que serão gladiadores, né, em Roma. Um deles, inclusive, nós vamos falar muito a respeito no nosso próximo encontro até. Bom, em relação, no caso, à porção ocidental, né, foi até um pouco diferente do que aconteceu ali contra os gregos. Né, vai ser muito mais forte essa resistência. Né. Em relação à porção ocidental, a República Romana infligiu uma forte campanha contra a região da Lusitânia, após esta oferecer grande hostilidade contra os cidadãos romanos próximos àquela região. A Lusitânia, a gente pode ali, vamos dizer assim, fazer um comparativo ao que hoje é, digamos, ali a parte ocidental ali da Espanha, né, oeste da Espanha, região que hoje compreende-se como Portugal, e abaixo ali o norte do Marrocos, ali o Estreito de Gibraltar. Então você tem ali uma resistência muito forte por parte dos lusitânios, né? Generais ali como Lúcio Emílio Paulo, Públio Júnior, assim como ali Ulterior, né, empreenderam fortes campanhas na região, causando importantes vitórias para a República, assim como o terror aos anexados, aos quais muitos foram feitos escravos. Então Roma havia ali muita hostilidade, muita, vamos dizer assim, resistência por parte dos lusitânios à ocupação romana, né, no caso a anexação romana. Então eles infligiam batalhas fortes. Os romanos mandavam ali cada vez mais a sua legião, seus comandantes ali para pilharem a região, enfim, para causarem caos, terror, forçarem uma rendição e uma anexação. Né? Bom, um fato importante sobre essa região é de que, mesmo ali com sucessivas campanhas romanas, né, para a anexação da região, seguidamente ocorriam revoltas dos habitantes, as quais a muito custo eram sufocadas. Então, diferentemente do que aconteceu pelo menos no caso da Gália, por exemplo, que a anexação romana foi muito mais simples, né? Ou mesmo da Trácia, enfim, ali norte da África, por exemplo, né? Cuja ocupação depois ali da derrota de Cartago foi muito mais simples, né? No caso da Lusitânia, não. Toda vez que eles iam lá, eles conseguiam uma vitória, os lusitânios iam lá e se revoltavam novamente, tiravam os romanos lá à tapa. Então era briga direta ali, digamos. Não que os lusitânios eles invadissem o território romano ou causassem, digamos, um conflito direto, como era o caso que muito antes, né, que aconteceu com Cartago, por exemplo, que foi uma guerra, um confronto direto. Não, era mais repelir, digamos, os ataques, né? Era mais controle da região ali, né? Que era um pouco diferente, né? E até que por volta ali do ano de 146 a.C., os lusitanos eles encontraram na pessoa de Viriato um líder à altura, né? E um grande inimigo a confrontar os romanos. Sabiamente, esse indivíduo, né, o Viriato, ele utilizava de táticas de emboscada e engodo ao fim de causar um enfraquecimento moral e enormes baixas, né, inclusive, à legião romana. Né, o Viriato, diferentemente aí de qualquer outro indivíduo no período, né, dos lusitânios, ele era um sujeito que era mais calculista, né, um cara que ele entendia de táticas de guerrilha, de emboscada ali, né, de enfim, engodo. Então ele utilizava da geografia da região. Se pegar a topografia ali ocidental da Espanha, de Portugal, tem muitas montanhas, um terreno meio acidentado até, né? Ali os Pirineus, né? Você tem um terreno bem acidentado. Então o que acontece? Quando o pessoal tentava uma investida, né? Quando os comandantes romanos tentavam uma investida, Viriato ia lá e sufocava, chegava, causava ali uma escaramuça e derrubava eles. Eles tinham que sair correndo do lugar porque perdiam a batalha facilmente para ele, né? Enfim, e grandes comandantes romanos, tais como Tetílio e Caio Pláucio, né, sendo este último, inclusive, era um pretor romano, inclusive, né, um governante, foram humilhantemente derrotados pelo Claudílio Lusitano. Então, perderam quase todo o seu exército ali tentando derrubar esse indivíduo e não conseguiam. Parecia ser muito simples tomar a região, mas era um desafio tremendo, né, para eles.
mesmo o grande general romano Fábio Máximo Emiliano, que era talvez um dos maiores generais do período, encaminhando 2 divisões completas da legião romana, assim como batalhões auxiliares, acabou sendo arrasado pelo inimigo, sendo forçado a recuar ao território romano. Então nem ele mesmo, que era um dos grandes generais, conseguiu bater o tal do Viriato. O sujeito começou a ter uma fama tão grande ali nas bocas dos patrícios romanos, dos oligarcas, que ele era visto mesmo como o inimigo do período, né? O que antes ali tinha sido Aníbal, tinha sido os grandes generais lá cartagineses, né? Estava se tornando Viriato ali dos lusitanos, estava se tornando ali um inimigo, não pela questão de estar travando uma guerra diretamente, mas por resistir à anexação. Ele estava justamente batendo de frente com os romanos, virou um sujeito a ser até de certa forma admirado, né? Enfim, e além disso, né, acirrando ainda mais as tensões, os lusitanos lhes saqueavam e causavam o caos em vilarejos fronteiriços romanos, o que descreditava a atuação da República na região. Então, para as regiões fronteiriças, ali na Espanha principalmente, né, a República Romana se tornou uma piada, porque eles não conseguiam fazer frente aos lusitanos. Os próprios vilarejos romanos ali fronteiriços, que foram anexados por Roma, eram saqueados direto ali pelos lusitanos. Então faltava comida para eles iam lá e saqueavam os hispânicos ali, né? Então eles não tinham muito o que fazer, né? E sempre pediam socorro para Roma, e Roma não conseguia resolver a situação. E já chegava nas alturas, né, nas raias, de que Roma já pensava, né, ou temia uma espécie de guerra, um confronto direto entre eles aí naquela região. Não ser uma guerra tão pesada como foi no caso de Cartago, né, mas um conflito ali que pudesse causar baixas para eles, um certo sofrimento qual eles já estavam tendo ali, né, na região. A situação poderia piorar, né? Enfim, e temendo essa possível campanha inimiga, né, e perda de território, o Senado romano não encontrou a única opção possível, né? Vamos apelar para a covardia, né? Enfim, vamos apelar ali para as táticas mais sujas, né? E recorrendo a uma tática covarde, eles subornaram alguns dos subcomandantes lusitanos. Eles subornaram indivíduos lusitanos de poder, né, como Audax de Talco e Minúrio, que eram ali alguns dos subcomandantes ali lusitanos, né, para que justamente eles dessem um jeito, dessem cabo justamente do Viriato, né. Enfim, e a tática ela funcionou. Quando, mais ou menos em 139 ali antes de Cristo, os confabuladores eliminaram a facadas o líder lusitano enquanto este dormia, pondo fim a qualquer chance de organização dos lusos ou uma campanha para confrontar Roma. Então olha que situação. Nesse episódio específico, você vê já a questão da covardia da República em si. É algo que talvez posteriormente no Império você não vai ver esse tipo de coisa acontecer. Mas na República, às vezes, eles tinham de se ancorar em táticas sujas. Eles tinham que fugir para táticas sujas por não conseguirem essa expansão. Visto que a República ela não era tão organizada quanto o Império Romano vai ser. Ela tinha seus embates internos, né, entre essas oligarquias. E sempre quando mandavam lá um general, um sujeito forte, lá um cara bom para resolver a situação, né, um sujeito ali competente, eles sempre tomavam uma surra no caso dos lusos, né? Os lusitanos nesse período eles foram muito assim assertivos, né, que estavam fazendo, foram bem resistentes. E o Viriato ele foi o grande exemplo, né, digamos, do inimigo formidável, vamos dizer, não é um inimigo sujo, era o cara que estava ali para proteger a população da região que ele vivia ali, o povo dele ali, enfim. Mas vamos dizer assim que os romanos se estagnaram, não aguentaram mais aquela situação ali, enfim, partiram para cima da covardia e conseguiram resolver a situação. Mais uma vez aí, Roma se sai vitoriosa, porém dessa vez de uma forma suja. Ainda que os lusos eles vão conseguir se manter fortes ainda por um certo período, por mais um século mais ou menos, até um outro grande líder, aí, talvez um dos maiores líderes romanos, ir lá e tomar o território. Um grande herói deles com certeza foi Viriato nesse ponto, né? Bom, saindo da questão militar, né, vamos conversar um pouquinho aqui rápido sobre a questão da filosofia, né? Até porque Roma ela vai herdar muito justamente da filosofia grega, o que é interessante. Eles vão dar continuidade, né? Vão expandir ainda mais a questão filosófica, né? Óbvio que eles não vão
alcançar também a plenitude ali de Aristóteles, enfim, de Platão, de Aristóteles, mas eles vão tomar, digamos, o mesmo caminho em relação ali à busca, digamos, pelo sentido em questão da filosofia, do cosmos, enfim, né, da razão da existência humana, né, enfim. Em relação à filosofia, né, no seio da sociedade romana, surge uma escola a qual irá dar continuidade aos fundamentos e grandes conquistas da filosofia grega, tanto das escolas platônica e aristotélica, né. O dito estoicismo ele ganhou seu protagonismo em plena República Romana, com seus pensadores pregando uma visão unificada do mundo, consistindo de uma lógica formal, uma física não dualista e uma premissa naturalista e realista acerca dos fatos. Então, muito mais fora do conceito sentimental, do conceito místico, eles se basearam num realismo extremamente direto. Eles eram extremamente realistas, né, os estoicos, diferentemente até de alguns filósofos gregos que ainda apelavam um pouco à mística, enfim. Eles queriam buscar, obviamente, a questão espiritual, a questão cósmica, a questão religiosa, a questão de sentido da vida humana, justamente de um ponto de vista mais real possível, mais palpável possível. Então você vai ver muito disso na escola estoica, né? Enfim, e tendo a ética, né, como o embasamento de todas as ações humanas, o estoicismo ele ensinava que o principal meio para se destruir e superar as emoções destrutivas, né, as emoções que nos fazem mal, né, que nos corroem, deveriam ser o autocontrole e a firmeza. Para isso, a ética e o bem-estar moral se fazem imprescindíveis. Então, eles não olhavam a ética e o bem-estar moral por uma ótica de crença, vamos dizer assim, não estava atrelado a isso. Eles olhavam mais por uma questão mecânica mesmo, uma questão de vida, uma questão ali de convívio humano. Então, se você colocar a ética e o bem-estar ético, né, esse bem-estar moral acima das coisas, tudo vai dar certo. Então, eles eram bem calculistas nesse sentido. Se você usar bem a ética, mesmo que você faça suas podridões lá em algum lugar, se você usar a ética de uma forma correta, as coisas vão dar certo. Se você não usa da ética, tudo vai dar errado. Então, isso é um pensamento extremamente realista e direto, sem devaneios ou qualquer coisa parecida. Eles eram bem frios até nesse sentido, né? Enfim, e segundo os estoicos, esse bem-estar moral, né, ele consiste em um desejo que está de acordo com a natureza, ou seja, um desejo ordenado de acordo com o cosmos e o que nele se abriga. Então, quer dizer, se os seus desejos, se as suas ações são baseados nesse ordenamento, nessa questão do bem-estar moral, tudo corre de acordo ali com o que é, vamos dizer assim, o que é mister, o que é, digamos assim, supra-sumo para a sociedade, o que é bom para a sociedade, né? Se você seguir esse caminho, né, a questão de estar ordenando ali os seus desejos, tá tudo certo. Né? No caso para eles era mais essa questão de ação, né, de equilíbrio quanto à ação, né? Enfim, e tal conceito também deveria se abrigar às relações interpessoais, uma vez em que degenerações como raiva, inveja e ciúme deveriam ser abolidos da vida para o desenvolvimento ético. Então eles olhavam por uma questão bem real, bem nua e crua possível. Se o sujeito tem inveja do outro, ele vai querer fazer ele vai levar a fazer algum tipo de mal. Enfim, resultado, alguém vai sofrer. Se você tem raiva, a raiva leva a ira leva a brigas, leva, enfim, a conflitos, alguém sofre. Ciúmes é a mesma coisa. Ciúmes significa possessão, possessão significa raiva, que leva ao mesmo preceito, e guerra do mesmo jeito. Então, era tudo muito mecânico, muito assertivo, muito direto, muito nu e cru, vamos dizer assim. O que você tem de fazer. Então, para que a sociedade funcione dessa forma, bonitinho, siga esse caminho que vai dar certo. Se você seguir o caminho errado, alguém vai sofrer, você vai sofrer, enfim, vai dar problema. Então, eles eram bem realistas e bem diretos em relação à questão ética. Então, para eles, a ética era mais uma conjuntura ali, né, no caso, um ordenamento para melhor vida, digamos, um bem-estar moral em questão da sociedade,
do que em relação a você próprio, entendeu? Funcionava mais pro coletivo das pessoas do que para você. Ele não estava muito olhando para o indivíduo. Então era um pouquinho complicadinho nesse ponto, né? Bom por um lado, não tão bom pelo outro. Grandes filósofos estoicos como Antíparo, Panécio, né, e Posidônio, eles defendiam as principais características dessa escola, tais como ética como único caminho para a felicidade, negação dos sentimentos externos, isso é bom, digamos, de uma boa forma, né? Um pouco ruim de certa forma, mas bom de outra forma, indiferença quanto ao prazer para o homem sábio, que é certo, né? Então eles tinham indiferença quanto a questões mundanas e materiais, razão universal natural como força governante do universo, algo muito interessante. Eles já estavam muito próximos da questão ali da divindade real, né? Da experiência real ali da divindade, que é justamente essa questão de uma razão universal, de uma razão universal natural, né? Essa força que governa o universo, o cosmos, todo esse ordenamento. A valorização da indiferença, né? E do cosmopolitismo ordenado. Enfim, e são os estoicos também, né? Os defensores da teoria de que o conhecimento deve ser atingido único e exclusivamente pelo uso direto da razão, e jamais pelo sentimentalismo barato, uma vez em que este último confunde os homens. Então eles davam ênfase, digamos, algumas coisas importantes, como por exemplo a razão. O uso da razão é essencial na vida, né? Então eles não estavam buscando ali conhecimento à base de sentimentalismo, à base de tropicões, à base de enfim, ensino forçado ou qualquer coisa parecida que desvirtue o indivíduo. Então o conhecimento ele só vem através da razão. Então para eles se fazia muito importante isso. Mesma questão ali na parte da indiferença quanto a coisas, digamos, materiais, como prazeres, como conquistas materiais muito grandes, enfim, outras coisas. Eles tinham essa percepção, né, de que isso não fazia tão bem, né? Então eles se afastavam disso. Porém, a única característica, digamos, que vai diferenciar o estoicismo de outras escolas filosóficas que vão surgir para frente, inclusive que vão ser tão importantes quanto, tão maiores, tão sublimes quanto, é justamente a questão da indiferença. Porque o estoicismo ele é extremamente racional. Beleza, muito bem, tá certo. A razão é a premissa das coisas. Porém, essa indiferença ela causa uma morte, digamos, em relação à questão do sentimento, na questão de você observar o sofrimento alheio, de você observar, por exemplo, ali a angústia alheia, as aflições alheias, de você se comover, de você, digamos, ali enfim, ajudar, né, no caso próximo, de você ter ali uma afeição para com as pessoas pelo sofrimento delas, para você ajudar, enfim, para você se comover, para você ver as coisas. A indiferença nesse ponto ela causa uma frieza muito grande, né? Os estoicos eles eram extremamente frios nesse ponto, né? Uma frieza muito, muito pesada. Porém ajudava na questão da ética em relação à ordenação, à administração, a outras coisas. Os estoicos aconselharam inclusive muitos tribunos, muitos senadores, e depois, na época do Império, imperadores também vão ser aconselhados por estoicos, justamente pela questão voltada ali a questão racional, né, de serem sempre racionais. Então isso nesse ponto se faz importante, né? O estoicismo ele se, vamos dizer assim, se enraiza, né, na sociedade romana e se torna ali, pelo menos para o período da República, né, até o início do Império, filosofia proeminente, né, mais forte, mas ali enfim, mais importante, né? Enfim, em relação, no caso, à própria República em si, a expansão dela em questão cultural, questão de ação, né, enfim, reverberação aí no caso dos seus pensamentos, né, enfim, da sua conjuntura de governo, de vida social das pessoas, enfim, né, de cada local ter lá o seu teatro, ter a sua, enfim, a sua casa de banho, ter o seu lá
sua arena de lutas, enfim, cada cidade ter a mesma conjuntura, arquitetura de Roma, né, ter todo aquele cosmopolitismo, vai alcançar vários rincões, né? Inclusive vai alcançar aí regiões como, por exemplo, ali onde hoje, né, se cita a França, ali a parte da Gália, eles vão controlar quase toda a Gália, eles vão controlar todo o norte da África, enfim, né, vai chegar a bater as portas do Egito já nesse período. O Egito se vê cada vez mais ali refém, né, no caso deles, né? E você pega no caso também ali a questão justamente da Anatólia, né, da Armênia ali da ação dos armênios, assim como também o Sião, né? No caso ali Israel, no caso ali aqueles reinos daquela região, os judeus ali, né, no caso. E justamente vai ser nesse período aí que Roma vai começar a, digamos, tentar tomar essa região, né? Já vão começar a exercer sua influência, né, sobre essa região. Porém, você viu, né, o pessoal já tomou conta ali no caso da península grega, né, enfim, a parte ali do Egeu, já basicamente tomou conta dos trácios, né? E justamente nessa questão que nós vamos entrar aí no nosso próximo encontro, falando a respeito justamente dessa baixa camada romana. Nós vamos entrar falando justamente a respeito aí dos plebeus, mas principalmente dos escravos. A gente vai falar a respeito como funcionava essa questão de escravidão em Roma, para a gente ver como que esse paralelo ele mostra, né, digamos, para a sociedade no decorrer da história, de que a escravidão nunca foi diferente, como as pessoas elas normalmente falam, né? Mas vamos falar melhor a respeito disso no nosso próximo encontro. Porém, vamos falar aí a respeito dessa questão da escravidão em Roma, como funcionava mais ou menos essa divisão, né, entre o escravo lá simplesmente servo por dívida e o escravo cativo de guerra. E vamos falar justamente a respeito de um desses escravos, né, que se torna o líder de uma grande revolta, né, que vai ser um dos grandes inimigos internos de Roma, né, o indivíduo que vai gravar seu nome na história, né, tentando libertar, ali, digamos, os escravos romanos, né, muitos deles, né, um indivíduo que foi inclusive um gladiador, né? Vamos falar um pouco sobre como funcionava, né, o esquema dos gladiadores, né, como que era a vida desses indivíduos, e vamos falar sobre esse indivíduo em específico, né, que é o Spartacus, né? Nós vamos falar a respeito dele, sobre a história dele real ali, né, tirando um pouco essa questão das séries, e enfim, como ele viveu, né, digamos ali, como ele se deparou com aquela questão, sendo acabou se tornando um escravo romano, né, um gladiador, e como ele se liberta, como enfim ele se envolve, né, digamos, nessa revolta, né, contra Roma, e como alguns heróis, digamos, romanos, né, no caso, como alguns comandantes romanos, vão se destacar nesse conflito contra o próprio Espartacus, né? Então nós vamos falar justamente a respeito dessa questão dos escravos romanos e sobre essa revolta de Espartacus aí no nosso próximo encontro, né? Mas desde já espero que tenham gostado aqui do nosso encontro, né? E enfim, nos vemos aí no nosso próximo encontro. Desde já, muito obrigado.